Bem? Eu estava ouvindo bem, sim, ali. Irmãs, no último culto que nós tivemos, no culto anterior à pastora Maria Grega, nós fizemos as irmãs de oração, as amigas de oração. Quem que estava aqui? Aliás, quem ainda não tem uma amiga de oração? Não estava, por alguma razão, não pôde vir ao culto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é isso? Nós estamos em número par, então nós vamos redistribuir entre vocês que não estiveram, essas irmãs de oração. Qual é o propósito? O propósito é que você fale para sua amiga algo que realmente você tem buscado diante do Senhor, que você tem pedido ao Senhor, e que você vai compartilhar então com essa sua amiga para que ela esteja orando por você, e ela vai compartilhar com você também a causa impossível dela, né? Para que você também esteja orando por ela. Porque a palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar uns pelos outros, né? E com certeza você vai ter muita experiência de poder depois chegar para essa irmã e falar: olha, o Senhor tem me falado isso. Olha, segue nessa direção, o Senhor é contigo. E você vai, além de ser um instrumento de Deus na vida dessa irmã, também ser abençoada, porque ela também vai ser um instrumento de Deus na sua vida, né? E assim tem sido, tá? Então, depois no final, nós vamos fazer uma atividade aqui e nós vamos redistribuir, então, esses pedidos. Amém? Tem uma irmã ali que já está... Aliás, né, Lu, você foi muito usada por Deus na vida da irmã Eva, que hoje não pôde estar aqui, infelizmente, uma abençoada. E foi um testemunho muito interessante, porque a Eva, ela tinha dificuldade, ela não conseguia tirar a carta de motorista. E ela foi reprovada muitas vezes. E muitas pessoas falaram para ela: paga lá, dá um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, né? Paga lá e você resolve isso. Ela falou: não, eu vou conseguir porque o Senhor é comigo. E Deus usou a vida da Lu para orar, interceder por ela. No momento em que ela foi fazer a prova, a Lu estava lá em intercessão, orando por ela. E eu preciso contar o final da história. Logo, logo vocês vão ver a Evinha por aí, mais uma no trânsito de São Paulo. Glória a Deus, né? Certo? Bom, culto de mulheres. E eu comecei então a orar, buscar o Senhor. Senhor, que dizer? Que o Senhor quer falar conosco, mulheres, né? E uma das coisas que o Senhor começou a colocar no meu coração a respeito das mulheres é que nós, mulheres, falamos, em média, durante o dia, 20.000 palavras. Apenas 13.000 a mais que os homens. Todo mundo fala, né? Que mulher é tagarela, que mulher fala, que mulher é isso, que mulher é fofoqueira, que mulher fala isso e aquilo. Lógico que as mulheres que falam demais, falam muito pela nossa natureza, Deus nos fez assim. Aliás, Deus usou Maria Madalena, quando Ele ressuscitou, Ele não aparece para Maria e fala: vai lá contar que eu ressuscitei, né? Deus usa uma mulher como veículo de comunicação, né? Naquela época, não tinha Facebook naquela época, né? Então Deus usou uma mulher para contar essa boa nova, esse milagre que havia acontecido, né? Deus nos constituiu assim, Deus nos fez assim, como agentes de comunicação. Está na nossa composição, isso não é errado. Agora, nós precisamos tirar aquele estereótipo da mulher fofoqueira, da mulher crítica, da mulher que semeia contenda, né? Porque como a gente tem essa característica natural do falar mais, a gente também tem a possibilidade de errar mais, né? Pela quantidade. E é isso que Deus quer falar conosco nesta noite.
Quem aqui é da velha guarda e lembra daquele livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, hoje, o nosso livro vai ser Em Seus Passos, o que falaria Jesus? Em meus passos, o que falaria Jesus? Como seria a comunicação de Jesus no nosso lugar? E eu gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, é o que nós vamos ler agora. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha que interessante, eu estava prestando atenção nesse texto e a nossa participação para a salvação é em nosso coração crer, mas não é só isso. Com a nossa boca confessar a Jesus. Vocês já pensaram no porquê que nós devemos confessar com a nossa boca o aceitar, o crer, né? Quando a pessoa quer aceitar a Jesus, o que nós fazemos? Faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador, toma a minha vida, dirige a minha vida a partir de agora. Agora tu és Senhor da minha vida. E Paulo fala, então, que com o coração você crê, mas que com a boca você confessa. A maioria de nós aqui já somos cristãs há algum tempo, então a gente sempre ouve, né? Há poder em suas palavras, há poder em suas palavras. E de fato há. Mas não é nessa linha, na linha profética da palavra, que eu quero conversar com vocês hoje. É na questão realmente do falar. Irmãs, o diabo, ele não tem acesso à sua mente. Ele não sabe o que se passa na sua mente. Ainda que a pessoa não seja salva em Jesus Cristo, o diabo, ele não tem acesso à mente de nenhum ser humano. Por esta razão, nós usamos a nossa boca para confessar. A única maneira de nós fazermos com que o diabo saiba quem nós somos em Cristo, ou seja lá o que nós pensamos, é a partir da nossa boca, porque ele não sabe o que você pensa. Então, quando você confessa com a tua boca que Jesus é o Senhor da tua vida, como diz aqui neste texto, o diabo, nesse momento, ele não tem mais acesso à tua vida, porque você confessou que Jesus é o Senhor da sua vida. Entende? O termômetro para o diabo, de quem você é o que você fala. Pois se ele não sabe o que se passa no seu coração, você pode até ser uma crente fervorosa, curtir todos os versículos postados no Facebook, participar de todos os cultos, estar presente na Casa Luz. Mas, se você continuar falando aquelas coisas que você falava, sabe o que vai parecer para o diabo? É mais uma religiosa, porque a palavra não transformou seu coração. A única maneira do mundo espiritual, das pessoas que convivem com você, perceberem a mudança na sua vida, ela começa na sua boca, ela começa no falar. E isso é muito importante, para que a gente entenda e para que a gente não perca essa revelação de que aquilo que sai da sua boca é o termômetro do quão cheia de Deus você está ou do quão cheia das coisas do mundo você está. Do mundo que eu digo, da sociedade, do que fala a sociedade. Outro dia eu vi no Facebook assim, no Instagram, sei lá onde foi, Deus
só vai te dar problemas que você consegue resolver. Eu olhei aquilo. Desde quando Deus dá problema para a gente? Mentira! Não, é mentira. A gente não tem que olhar isso e falar assim, falou de Deus. Não, e muitas vezes isso está na nossa boca. Quantas coisas a gente fala e quantas coisas a gente tem falado que não são bíblicas, que não são reais, que não são aquilo que Deus realmente tem falado ao nosso respeito ou falado para nós. Por isso é muito importante que a gente aprenda a dominar a nossa língua, como diz lá em Tiago. Eu não vou ler esse texto é ardido, mas anotem aí, Tiago 3, fala lá sobre a língua, fala que o homem que domina a língua, ele domina o corpo inteiro. É um texto, mas não é isso hoje que a gente vai discutir aqui. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você fala que você aceitou a Jesus como seu Salvador, como diz aqui no nosso texto, primeiro você creu no seu coração. E aquilo, então, ele jorra, ele transborda de dentro do seu coração para a sua boca. Não é assim? E na vida, na nossa vida, no nosso dia a dia, é assim também. Nós vamos falar do que o coração está cheio. Se você está cheia de amargura, se você está cheia de tristeza, se você está cheia de angústia, o que vai sair na sua boca? O reflexo do que está dentro do seu coração. Agora, o que eu quero realmente frisar para nós aqui é que a obra da salvação, aquilo que acontece lá em Romanos, que nós acabamos de ler, é uma obra do Espírito Santo. A salvação, ela acontece, isso é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Você não precisa dar 7 pulinhos na onda, você não precisa subir a escada da Aparecida de joelhos, você não precisa de nada disso para ter a salvação. Não é verdade? Glória a Deus, que é um dom gratuito, um presente de Deus para nós. O que nós devemos fazer? Crer com o nosso coração, confessar com a nossa boca. A salvação é nossa, está ali dada a nós pelo Senhor. Porém, a Bíblia diz que certas mudanças na nossa vida, elas vão acontecer quando nós nos atentarmos a ela. Nem tudo no mundo espiritual, ou vamos falar na vida cristã, nem tudo é automático. Ah, que bom seria se eu aceitasse Jesus e a partir desse dia, então, na minha boca nunca mais fosse sair nenhuma reclamação, nenhuma murmuração. Eu ia acordar e ia ser praticamente um querubim na terra. Infelizmente, não é assim. O que o Senhor Jesus fala lá em Mateus 11, 29? Ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos prestar atenção aqui nesse aprendei. Por que Jesus falou aprendei? Ele podia falar assim: dobra seu joelho, orarei a mim, e então pronto, resolvido. Jejuarei um dia, e então está resolvido. Não, aprendei. Porque nós precisamos conhecer. Eu ia pegar minha Bíblia. A minha Bíblia está aqui. É Bíblia, gente? Conhecer a respeito das coisas do Senhor. A respeito da Bíblia, a respeito da palavra do Senhor. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, 2. Olha só que interessante. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos significa que é uma atitude que tem que partir de nós. Não é algo automático, simplesmente que vai acontecer automaticamente. Não, transformai-vos. É uma responsabilidade nossa.
essa transformação? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus. Muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente aceita Jesus e começa a vir aos cultos e você começa a achar que tudo de fato vai acontecer automaticamente. Irmãs, por isso nós temos na igreja tantos meios para fazer com que você conheça, para fazer com que você aprenda mais da palavra do Senhor. Nós temos culto das mulheres, culto de domingo, CTMA, Casa Luz, porque é necessário que você se disponha a aprender, é necessário que você se disponha a transformar-se, a renovar a sua mente. Porque a salvação ela já te foi dada, mas o caminhar, a vida diária em Deus, ela precisa ser cuidada, ela precisa de atenção, porque senão, sabe o que vai acontecer? Vocês já ouviram aqui quando uma criança erra, uma mãe gritando: "Ei, moleque, mas você não faz nada certo mesmo, hein?" Gente, nós tivemos muitas vezes pais assim, mães assim, não é verdade? Quantas críticas nós ouvimos e nós sofremos? Quantas coisas nos foram ensinadas dessa maneira, sabe? Meu pai, ele era policial e para ele ninguém prestava no mundo. Então, não anda com essa menina, não anda com esse menino, você não pode ser chamada de Maria Chuteira. Um medo, sabe, ninguém serve para nada, ninguém presta, não anda com ninguém. Não é assim. A vida não é assim. Né? Agora, para eu mudar toda essa criação que eu tive, todo esse ensino que eu tive que caminhar um dia após dia, aprender a respeito do Senhor, aprender a respeito da Bíblia, para que o meu coração fosse transformado e então a minha boca passasse a falar sobre outras coisas e não mais repetir aquela murmuração, aquela reclamação, aquele olhar crítico que muitas vezes a gente tem, aquele tipo de pessoa. Eu era assim, gente. Vou falar para vocês que eu era assim. Eu ia na casa de alguém, a pessoa estava me recebendo super feliz, tinha uma mesa maravilhosa, mas eu prestava atenção na marca de mão que estava na parede. Eu era extremamente crítica. Extremamente crítica. Para vocês terem uma ideia, algumas de vocês conhecem meu irmão, né? O Fábio. Quem vê a gente hoje pensa que sempre nós morremos de amor um pelo outro, né? Só que não. Só que não mesmo. Eu e o Fábio, a gente brigou por muitos anos. Muitos anos. Eu era tão chata, eu era tão crítica, que um dia eu encontrei o Fábio numa reunião do banco, e o Fábio estava com a gravata, acho que uns 3 dedos para cima do cinto. Mas olha só, como muitas vezes a nossa intenção é boa. A minha intenção foi de deixar meu irmão bonito. Mas eu cheguei nele, olhei aquela gravata e falei: "Meu, não acredito, arruma essa gravata, que ridículo essa gravata acima do cinto. Pô, não é possível." Ele ficou tão, assim, como é que fala? Não, constrangido não, ele ficou... sabe quando a pessoa não fica com medo de te encontrar? O Fábio, todas as vezes que... Traumatizado. Ele ficou traumatizado. E, para mim, eu achei que falando para ele, vai ficar mais bonito, né? Ninguém vai tirar sarro dele. Ninguém ia nem perceber, gente. Eu é que estava olhando aquela cena e, para mim... Só via gravata, não via mais nada na minha frente. Né? E o Fábio falou para mim que todas as vezes que a gente ia ter reunião no banco e que eu ia estar, que ele se olhava no espelho antes de sair de casa para ver se tinha alguma coisa que eu fosse criticar nele. Porque o maior medo dele era encontrar comigo. Não era nem a reunião, era encontrar com a Fabíola, porque com certeza eu ia falar: "Meu, não acredito, você colocou essa meia?"
Eu era extremamente crítica, gente. Extremamente crítica. Mas eu não percebia. E isso fez com que meu irmão se afastasse de mim. Ainda que o meu irmão, depois que eu me converti, eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero meu irmão de volta. Eu quero meu irmão, eu quero ser amiga do meu irmão. E para a honra e glória do Senhor, isso aconteceu. E hoje eu e o Fábio, vocês verem a gente junto, nossa, parece que sempre foi assim, sabe? Não, não foi. Deus transformou a minha vida, transformou o meu pensamento e transformou a minha forma de falar. Hoje, meu irmão liga para mim, ou então, quando a gente se encontra, e aí, Bíola, tô bonito? Aí eu vou lá, dou uma ajeitadinha, tal. Amor. Hoje, ao invés da crítica, o amor transborda do meu coração. E isso atrai pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, talvez você fale assim, poxa, eu tenho muita dificuldade de ter amizade, as pessoas não se aproximam de mim. Às vezes é porque, de fato, você tem sido uma pessoa realmente como eu era, uma pessoa muito crítica, crica. Sabe aquela pessoa crica, só alfineta? Às vezes, sem querer, a gente faz isso. Isso, às vezes, se tornou um hábito na nossa vida. E se você conheceu a Jesus, e se você tem andado com o Senhor Jesus, a maneira disso ser transformado na sua vida é prestando atenção e aprendendo. Não é automático. Eu estou falando isso para vocês porque eu passei muitos anos dentro da igreja achando que o Espírito Santo ia me resolver por completo. Ele me leva a me resolver. Ele me ajuda, ele me constrange, ele me mostra, mas a decisão de mudança é minha. O Espírito Santo ele colabora conosco. Então, hoje, por exemplo, eu era uma pessoa também que não tinha filtro na hora de falar as coisas para os outros. Deus já me melhorou muito. De vez em quando ainda dá umas escorregadas, meu marido sabe disso. Mas Deus já me melhorou, já me mudou muito. Então, eu chegava numa briga, nosso Deus, naquele momento de fúria, né? Quando a gente é muito impulsiva, você falou, minha querida. Quem ouviu, lembra. Você pode não lembrar mais, mas quem ouviu, lembra. E aí criou lá uma ferida no coração daquela pessoa. E para consertar isso? Quantas vezes eu magoei pessoas que eu amava, e aí eu fui dobrar meu joelho e falar, Senhor, eu não quero ser assim. Me ensina a lutar pelas minhas razões, na paz, no amor, né, no bate-papo, na conversa, não na ignorância, não na impetuosidade, não no nervosismo. Quantas vezes eu cheguei para o Tiago, por exemplo, e falei assim, melhor não conversar agora. Me dá 10 minutos. Né? Deixa baixar, porque, sabe, você está naquela fúria e você acaba magoando, e você acaba falando coisas que você não deveria falar naquele momento. O Espírito Santo te constrange. Só que a gente, muitas vezes, não dá ouvido. O Espírito Santo nos constrange, principalmente depois que você fez. Aí o Espírito Santo vai lá falar para você, olha, não faz isso. E aí, nessa hora, então, se você quer ser uma mulher diferente, você vai lá e você vai consertar e você vai pedir perdão para essa pessoa, quantas vezes for necessário. Se você tem feito isso com seus filhos, na fúria, muitas vezes, você tem falado palavras duras, vai lá, pede perdão e abençoa ele. Diz para ele que ele é uma bênção na sua vida e que você não soube se expressar naquele momento. E, a partir disso, você vai começar a prestar atenção e vai ser transformada. E, assim, você vai notar que muitas pessoas vão começar a chegar perto de você. Porque o amor atrai. O amor atrai. E é isso, como cristãs que nós somos, é que nós temos que deixar transbordar da nossa vida. Porque, irmãs, na nossa Casa Luz, essa semana eu ouvi uma coisa que
que eu fiquei pensando e machucou meu coração. E eu quero falar para vocês que eu quero que essa igreja seja uma igreja que a nossa marca seja o amor. Muito mais, às vezes, do que a santidade, porque a santidade é necessária, sim. A vida com Deus é necessária, sim. Mas a Bíblia diz que se não tiver amor, nada disso se aproveita. Nada disso se aproveita. E é isso que nós precisamos realmente desenvolver umas com as outras aqui, na nossa casa. Eu trabalho com a Regina, que é uma bênção, e a gente estava conversando, e muitas vezes você fala assim, é difícil falar de Jesus na nossa casa, é difícil falar de Jesus para os nossos parentes. E de fato é. E é impressionante, porque ele está ali esperando você dar um escorregão para falar, mas você não disse que é crente? Crente não faz isso. A maneira que você vai conseguir falar de Jesus na sua casa é assim, pregue o evangelho. Se necessário, fale. A tua vida tem que ser uma vida de transformação. Não é de uma vez. Não é de uma vez. Mas hoje, o meu pai, ele vê transformação na minha vida. Foi um pouquinho, no começo ninguém vê nada, né? Está todo mundo achando que você ainda é a mesma pessoa. Mas hoje, o meu pai vê Cristo na minha vida. A minha família vê Cristo na minha vida. Hoje, o meu pai conhece Jesus através da minha vida. Hoje, o meu pai me liga, filha, ora por mim? Falo, oro, pai. Oro sim. Respeito. Por quê? Porque houve transformação, houve amor. E quantas coisas na minha família aconteceram, quantos erros do meu pai para comigo e meu para com ele, e o perdão que foi liberado nesse relacionamento mostrou Cristo na minha vida. E assim tem que ser na vida de cada uma de nós. Não só fora, na nossa casa, mas também aqui como igreja. Muitas vezes você chega aqui na igreja, nossa, aquela irmã, meu Deus, você nunca nem deu bom dia para ela. E você já está deixando a irmã lá. Nossa, aquela irmã não. Todo mundo. Nós precisamos refletir o amor do Senhor nas nossas vidas. Não apenas participando dos cultos, não apenas curtindo os versículos no Facebook, não apenas achando lindo os cultos de louvor e de adoração, mas deixando aquela palavra, a palavra que sai daqui de dentro, você colocar ela, e toda vez que você escorregar, você fala, não, eu quero ser assim, eu quero ter controle sobre a minha boca. Não, escorreguei aqui, não, mas eu quero ter controle. Não é assim que eu devo falar com as pessoas. Eu não devo murmurar. O que aconteceu com o povo lá no Egito? Eles tinham uma passagem lá de 40 dias para chegar na Terra Prometida. Por causa da reclamação, por causa da murmuração, eles levaram 40 anos. Tamanha a responsabilidade do que sai da nossa boca. A nossa boca é o termômetro para o diabo saber o quanto de Deus tem dentro de você ou não. Não é, irmãs, assim, vocês, pastor Jamal pode ouvir isso e querer me dar um puxão de orelha, mas não é pela quantidade de culto que você assiste. Não é pela quantidade de reuniões que você vem, mas é pelo tanto que você absorveu aquela palavra e você ficou pensando durante a semana, eu preciso ser assim. Espírito Santo me ajuda a ser assim. Espírito Santo transforma a minha vida. Eu quero ser assim como foi falado. Eu quero ser assim como o pastor Jamal pregou no domingo. Senhor, você vem ao culto, você assiste aquela palavra, você canta, você chora, você dá glória a Deus, e você sai daqui.
e chega segunda-feira e parece que nada aconteceu. Né? E você já nem lembra mais do que foi pregado, do que foi falado. Essa palavra, ela precisa entrar no teu coração como uma terra boa, que vai gerar frutos, e você vai ser transformada, e através da tua transformação, o amor de Deus vai ser refletido para o mundo, para a tua família, para os teus amigos, aonde você for. Amém? Eu gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de Filipenses 4, 6 e 8. A palavra do Senhor diz assim: porque a palavra do Senhor nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, antes de você chegar e, por exemplo, você pediu para alguém fazer alguma coisa para você, aí você já está assim, duvido que vai fazer, vai esquecer. Ixi, tenho certeza, de novo, vai esquecer. É isso que a Bíblia diz? Pensai no que é bom. Começa a pensar no que é bom. Não, com certeza. Com certeza. Com certeza. Se você tiver uma decepção, ok, teve decepção, passa por cima, mas você tem que começar a condicionar a sua mente a pensar no que é bom, no que vai dar certo, no que é agradável, no que é verdadeiro, e não o contrário. E nisto pensai. Isto é uma responsabilidade atribuída a nós. Nós é que temos que vigiar a nossa mente, para não deixar ela começar a pensar não é nem mimimi, é no cri-cri-cri, né? Ah, porque eu acho que não, porque eu acho que não vai dar, porque eu acho que não sei o quê, porque eu acho que não sei o quê. Gente, teus filhos não vão aguentar você, teu marido não vai aguentar você, teus amigos não vão aguentar você, teu chefe não vai aguentar você, teu pastor não vai aguentar você. Não há quem aguente. Então, vamos pegar essa palavra, trazê-la para dentro do nosso coração e começar a mudar o nosso pensamento, mudar o nosso falar. Pisou na bola? Ops! Não, eu quero pensar no que é bom. Eu quero pensar no que é verdadeiro. O que pensaria Jesus? O que falaria Jesus no meu lugar? Nisso é que nós vamos pensar a partir de hoje. Amém? Eu quero convidar vocês para virem